Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Convido você a abrir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15. Nós vamos ler até o 25. Amém? Escuta os barulhos da página. Então, Romanos 7, de 15 a 25. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Agora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Amém? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos dê compreensão dessa palavra. Amém? Pai Santo e amado, nós te agradecemos por tudo aquilo que já foi celebrado nesse culto hoje, pelos louvores, te agradecemos pelos testemunhos, pela bênção que o Senhor tem derramado sobre a tua igreja, e pedimos agora, Senhor, que tu venhas a falar conosco, com cada um de nós, por essa palavra. Pedimos a compreensão que provém do teu Espírito Santo, Pai, de maneira que a palavra venha a penetrar o nosso coração, a trazer paz à nossa alma, a fortalecer a nossa fé. Pai, usa-me segundo a tua graça, segundo o teu favor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amados, esse texto de Paulo, ele, à primeira vista, pode parecer um texto assim difícil. Paulo fala uma coisa e de repente ele muda para outra, ele dá a impressão que ele está numa contradição. Mas não é, não. E eu creio que o Espírito Santo vai nos dar a graça para entender essa questão, que é uma questão natural de vida de todo ser humano, e principalmente de nós que somos cristãos, que temos também o espiritual na nossa vida. Paulo estava escrevendo para uma igreja. A carta endereçada para a igreja, ele estava escrevendo para crentes, para cristãos. Porque eu já vi gente dizendo que isso aqui se referia à pessoa não convertida. Não, de tal forma que ele mesmo está se colocando como exemplo dessa situação. E qual era a situação que Paulo apresenta? É uma situação que muitas vezes nós vivemos e às vezes nós ficamos inconformados com essa situação. Resumindo a colocação que ele apresenta aqui, ele diz assim: olha, eu sinto que dentro de mim é como se eu fosse bipolar, tenho duas naturezas. Muitas vezes eu quero fazer o bem, mas eu não faço. E outras vezes eu quero evitar o mal, mas eu não evito. E Paulo estava dizendo isso da própria vida dele, e não estava se referindo antes dele ter tido encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Ele estava se referindo ao dia a dia da vida dele como cristão, como discípulo de Jesus Cristo. Então é um dilema, amados, que nós vivemos esse dilema. E Paulo coloca essa palavra de maneira que a gente consiga ter paz, mesmo vivendo esse dilema. E o dilema o que é? O dilema é que nós temos ainda em nós uma natureza carnal. Nascemos de novo, nós temos uma natureza espiritual,
fomos lavados, remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, experimentamos o Espírito Santo que veio habitar em nós. Por isso que nós temos consciência hoje dos nossos erros, do nosso pecado, porque há um Espírito de Deus habitando em cada um de nós, que mostra quando nós caímos nessa situação, quando nós erramos. Por que Paulo fala assim, olha, o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, o mal que eu não quero, eu faço, né? É a nossa luta diária. Nós caminhamos, às vezes em vitória durante um período, uma semana, um mês, né? Você consegue estar ali perseverante, estar firme, né? Mas de repente um vacilo, de repente uma queda, um pecado, algo que a gente faz, que a gente sabe que ofendeu a santidade de Deus. Isso quando não ofendeu diretamente o próximo, é um irmão, uma pessoa com quem a gente se relaciona. E aí vem aquele peso, né? Que é o que Paulo está expressando aqui. Nota que no versículo 15 ele diz que ele não conseguia compreender o próprio modo de agir. Nós não ficamos assim. Quando a gente pisa na bola, quando a gente comete algo errado, a gente se sente incompreendido. Meu Deus, por que eu fui fazer isso de novo? Eu tenho temor a ti, eu sei que não devia ter feito isso, mas como que eu fui escorregar de novo? Era essa a colocação que Paulo estava dizendo. Ele diz assim, eu não compreendo o meu modo de agir, né? Pois eu não faço o que prefiro, e sim aquilo que detesto. Ele estava fazendo uma confissão do meu ponto de vista. Ele estava expressando aquilo que muitas vezes nós não gostamos de expressar. Paulo estava demonstrando que ele era também humano, que ele não era um super crente, porque não existe super crente, nem super pastor, nem super bispo. Todos estamos sujeitos a essa situação. Então ele fala, olha, eu não queria ter feito esse mal, mas acabei fazendo. Não era a vontade do coração dele. Não era um pecado que ele planejou fazer. Assim como nós não planejamos fazer o mal. Mas uma hora ou outra a situação acaba nos levando a fazer uma coisa errada. Às vezes um momento de nervosismo, um momento de ira, às vezes um momento que você sofre uma humilhação, você não consegue manter o nível e acaba entrando numa discussão, às vezes no trabalho, no dia a dia. Isso, amados, é natural. Nós não devemos nos desesperar quando porventura a gente passar por situações semelhantes a essa. Porque às vezes acontece do cristão ficar tão abatido por ter cometido um erro, que ele passa a viver em derrota. Ele não consegue achar força para se levantar. Então é isso que Deus quer. Paulo está dizendo aqui, nós vamos completar a hora que a gente entra no capítulo 8, porque nesse finalzinho do capítulo 7, ele expressa essa situação de uma natureza humana. Ele expressa isso, né? O versículo 18, eu bem sei, né, que na minha carne não habita bem nenhum. Não é verdade? Se nós dermos lado para a nossa natureza carnal, o que nós vamos fazer? Não habita bem nenhum na nossa carne. O presbítero Chico ele costuma falar com propriedade, né? A carne não se converte, né? A carne tem que ser mortificada. Mortificar os feitos da carne. Então é algo que nós temos que colocar sempre debaixo do domínio do Espírito Santo, sempre sob o controle do Espírito, para que a nossa carne fique quieta, né? Amarrada, presa. Porque se a gente está lado para a carne, nós vamos satisfazer. E a carne é anseia pelo pecado, porque ela tem uma origem de uma natureza caída lá de Adão. E nós herdamos, nascemos com essa natureza, não tem jeito. Recebemos uma nova natureza em Cristo, para que a gente possa subjugar essa natureza nossa pecaminosa. Eu já dei exemplo aqui até da questão de uma criança. Você pega lá a criancinha de 1, 2 anos, né, inocente, pura, que ainda não tem discernimento do certo e do errado, mas ela já apresenta um egoísmo natural. Não tem jeito. Você põe 2 crianças juntas, dá um brinquedo para um brinquedo para o outro, daqui 5 minutos está querendo tirar o brinquedo do outro. Segura na mão, dá, toma, né, puxa, e vira aquela. Por quê? Há uma natureza e ela vai seguir o rumo. Enquanto ela não cruzar, né, não tiver um domínio do Espírito Santo, essa natureza, por isso que nós vemos nos dias de hoje tanta gente praticando atrocidades,
Coisas que nós olhamos assim e a gente para e fica espantado. Como que a pessoa conseguiu fazer isso? Eu vi recentemente no jornal um neto que matou a avó por causa de droga, por causa de R$20 que ela não quis dar para ele pagar para comprar droga. Agrediu a ponto de matar. Então a gente fica espantado. Mas por que isso acontece? Porque ali só está agindo a natureza carnal. Não está sob o domínio do Espírito. E aí você vê estupro, assassinato e essas barbaridades que a gente tem visto. Mas conosco é diferente. Conosco é igual com Paulo. Esse exemplo que Paulo coloca aqui é o que tem que acontecer conosco. Nós não temos prazer no pecado, nós não nos entregamos à vontade, à nossa carne. Nós vivemos essa luta. Essa luta é uma luta de domínio do Espírito sobre a carne. Até tem aquela brincadeira, né? Uma história que é contada, né? Parece que era um índio norte-americano que se converteu e conta uma história assim, e ele falando para a pessoa que discipulou ele, fala: parece que tem 2 cães ferozes dentro de mim. Quer dizer, ele expressou que tinha 2 naturezas. Eu não sei o que fazer. Né? E aí o discipulador mais: há uma saída. Né? Alimenta aquele que é o bom. Né? Um era feroz e um era bom. Alimenta o que é bom. Se você alimenta o feroz, ele vai dominar. Né? Mas se você alimenta o bom, ele estava dizendo, em outras palavras, alimenta o espírito. Né? A única maneira da gente encontrar força para subjugar a nossa natureza carnal é alimentar o espírito, é encher-se do espírito, é encher-se das coisas de Deus, é trazer para a nossa vida tempo com Deus, tempo de oração, tempo de leitura da palavra, tempo de aprofundar o ensino da palavra. É isso que vai enchendo a nossa vida, fortalecendo o nosso espírito. Tempo de louvor, né? Tempo de louvor. Uma vez eu ouvi um testemunho de um jovem, não daqui da igreja, de outra, da Monte Gilead, fazendo um comentário assim, que ele tinha uma dificuldade em relação ao pecado, e ele conseguiu vencer aquela fraqueza. E quando ele sentia desejo de ir para o pecado, ele ligava o louvor e colocava no CD e ficava ali na presença de Deus adorando. E aí aquela vontade que ele tinha, que no caso era pornografia e internet, passava. Né? Ele falou: foi uma luta, mas eu consegui vencer, porque toda vez que eu sentia o desejo, eu ia para a adoração. O que ele fez? Ele alimentou o espírito, a ponto de ele ter sido liberto daquele vício. Então é isso que tem que acontecer com o cristão. E cada um sabe a sua área fraca. Para esse jovem era esse problema. Para quem tem problema, de repente, se libertou do alcoolismo, a pessoa está sempre lutando, né? O desejo daquela, mas aquela cervejinha gelada que eu tomava antes, uma só não vai fazer mal. Mas para quem tinha problema de alcoolismo, uma só é a porta de entrada para começar o engradado inteiro, né? Então é por aí. É luta, amados, é luta, cada um na sua área. Né? A pessoa às vezes tem a luta com dificuldade de controlar a boca, não de comer, mas de falar bobagem. Então, é luta. Para quem tem aquele hábito de falar bobagem, né? Quem veio com uma família italiana e xingava em italiano, leva um tempo para você conseguir controlar. Mas é luta, é carne, é carne. É o apego ao dinheiro. A pessoa vive uma avareza, né? Aquela coisa, né? Tudo na vida dela está envolvido com dinheiro. É carne, é desejo da carne. O desapego aos maus hábitos do mundo. Era um jovem que só ia na balada, converteu, começou a caminhar com Cristo. Durante um tempo ele vai ter que lutar contra aquele desejo de encontrar os amigos, de ir para a balada, de entrar naquele ritmo de vida. Qual que é a saída? Paulo fala: alimentar o espírito. Do ponto de vista humano não tem saída. Ele chega a dizer: desventurado homem que sou, quem que pode me livrar do corpo da morte? Ou seja, ele fala: do ponto de vista humano, nós não temos remédio. Se eu for querer depender da minha força, eu não vou conseguir me libertar do pecado, das concupiscências da carne. Mas ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No versículo 25. Do ponto de vista humano não tinha jeito, mas Jesus deu um jeito. Quando ele morreu, passou pela morte, ressuscitou e subiu ao Pai, o que ele disse? Eu vou ao Pai, mas
mas eu vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então é o Espírito Santo que o Senhor Jesus enviou, que nos acompanha, que nos mostra quando nós erramos, que nos leva para o arrependimento. O ser humano não consegue sequer se arrepender sozinho. A palavra diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Se não for a bondade de Deus, ou seja, a ação do Espírito Santo, nos mostrar que nós erramos, a gente não se arrepende, a gente continua no erro. Então Paulo ele coloca dessa maneira. É difícil viver? Jesus deixou bem claro que ser discípulo dele não era fácil. E infelizmente a gente vê hoje um ensino errado, onde as pessoas vêm para Cristo do jeito que estava e permanecem do jeito que estava. A proposta de Jesus é: vem do jeito que você está, mas você vai ser transformado. Não é vem do jeito que está e fica do jeito que está. Vem para ser transformado. Essa é a proposta de Jesus. Então, a gente olha para essa passagem e de repente você estava vivendo aquele momento de derrota, de abatimento, caiu de novo, pisou na bola. Tem saída. O Espírito de Deus, alimenta o Espírito. Jesus deixou o caminho, deixou preparado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a gente entra no capítulo 8 de Romanos, que é um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus. É um capítulo inteiro, é um capítulo maravilhoso. Porque aí Paulo vai para a parte da esperança, para a parte do consolo, para a parte da salvação, para a parte da garantia, do aval de Deus, do selo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só esse primeiro versículo aqui é algo tremendo. Ele está dizendo que não há condenação, amado. Você consegue parar e pensar isso? E tem gente que ainda pensa que pode perder a salvação. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Aqueles que estão, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo Jesus. Aqueles que nasceram de novo, ao qual foram gerados no Espírito. Ele diz: não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Às vezes no seminário, no Monema, a gente entra em umas discussões, porque tem alunos que vêm de outra doutrina que foram ensinados que você pode perder a salvação. De maneira nenhuma. A palavra de Deus ensina isso. A garantia para aquele que nasceu de novo, que experimentou um novo nascimento, é completa. O pai não gera o filho para depois lançar ele fora, jamais. E esse capítulo 8 de Romanos, ele é fundamental para isso. Porque no final do capítulo, os irmãos conhecem, ele entra naquele texto, do versículo 31 para frente. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Se ele não poupou seu próprio filho, Jesus Cristo, ele deu Jesus Cristo por nós. Você acha que você vai ser jogado fora? Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, que somos nós? É Deus quem nos justifica. Satanás ele pode querer levantar acusação, mas não adianta mais. Nós estamos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Quem nos condenará, se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Se Jesus intercede por nós, você acha que o Pai vai rejeitar uma intercessão do próprio Filho de Jesus? Entende, amados, como a gente precisa entender essa doutrina e aprender a descansar nela? Versículo 35, maravilhoso. Quem nos separará do amor de Cristo? É impossível. Quando a gente lê o resto do texto, Paulo coloca algumas coisas aqui para a gente entender que é impossível que nós sejamos separados do amor de Cristo. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
aqui inclui Satanás, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não desanime. A nossa caminhada, ela é de luta. Nós vamos lutar contra a nossa natureza, lutar contra a nossa carne, mas ela é uma caminhada de uma vitória garantida. Ela é uma caminhada de uma vitória garantida. Então, quando de repente dá uma tropeçada, machucou o dedão, né, aquela lapa do dedão, né, do pecado, fica tranquilo. Né? Se rende ao Senhor, peça o perdão, o Senhor vai lá, cura, vai demorar um pouquinho para cicatrizar o dedo, mas está. É assim. Nosso Pai não nos lança fora. Nós precisamos descansar nessa palavra. Muitas vezes ficamos atribulados com as nossas quedas, mas a queda, né, como diz, eu não lembro agora qual pastor que eu vi dizendo isso, a queda é do homem, levantar é de Deus. Então nós precisamos descansar no Senhor. E perseverar na caminhada, isso é para todos os santos. Perseverar na caminhada. Quem nasceu de novo persevera até o final. Desiste no meio do caminho aquele que era convencido e não convertido. Mas o convertido, ele persevera, ele vai, tropeça, machuca, levanta, cai, levanta, mas ele vai chegar, ele vai até o final. Então nós descansamos nessa palavra. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos dar um pouco de água para orar agradecendo a Deus. Antes de ir embora, tem uma torrada, um bolinho, um refrigerante lá. Toda quarta-feira tem, né? E a gente tem um momento nosso de confraternização. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, Senhor, por essa palavra que nós ouvimos. Te agradecemos, ó Pai, pela tua soberania, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Que o Senhor nos guarda, Senhor. Mesmo se tropeçarmos e cairmos, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Porque se o Senhor nos chamou para ser seus, para toda a eternidade, ó Pai. Deus, te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um que está aqui, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Deus, nos leve em paz nos nossos lares. Que o Senhor, Deus, guarde-nos, ó Deus, neste conforto, ó Deus, que ouvimos. Que o Senhor, ó Pai, cuida de nós, ó Deus, em toda e qualquer circunstância. Deus, nós te louvamos mais uma vez, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco, em nome de Jesus. Amém. Abrace quem está ao seu lado, 2 e 3 irmãos. Vamos lá tomar o nosso cafezinho da noite.